A sua vontade perfeita e agradável é. E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é. Tão bom, em todo tempo Deus é bom. Perfeita e agradável é. E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é. Tão bom, em todo tempo Deus é preciso perceber, o Deus que não mente está comigo. Mesmo se eu chorar, minha alma cantará. O Deus que não falha é meu amigo. Amém. A todos meus irmãos que nos acompanham, que estamos juntos aqui, graça e paz. Que prazer, de uma maneira online, poder falar com você, me dirigir a você, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Jonathan, pastor da Igreja Metodista em Paysandu, e nesse momento nós estamos juntos, através do Facebook da Igreja de Paysandu, através dos canais da Igreja Metodista de Maringá. Afinal, nós estamos ligados enquanto igreja metodista, e no nosso caso, enquanto igreja mãe e igreja filha, estamos aqui no mesmo propósito de oração, que eu queria realmente que você pudesse estar conosco aqui. Esse é um tempo para que possamos orar, receber da parte de Deus, orar
e declarar as verdades do reino. E eu queria iniciar convidando a você, se você está com a tua Bíblia aí, abrir comigo no livro Apocalipse, capítulo 4, versículo 10. Eu costumeiramente digo que Apocalipse não é para nós termos medo, pelo contrário, é para termos esperança. E eu quero olhar para Apocalipse, capítulo 4, versículo 10, e te trazer uma palavrinha antes de continuarmos. Apocalipse 4, versículo 10 diz assim: E os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Inicio com esse texto te trazendo uma palavra, ao dizer que ao pensarmos em oração, ao pensarmos no momento de buscarmos ao Senhor, eu creio, como diz a revelação do Apocalipse, que existirá um momento que lá no cosmos, no momento eterno, os 24 anciões tirarão as suas coroas e depositarão aos pés daquele que é, do nosso Senhor. E eu vejo isto como um ato de entrega, de declarar, falar: ó Deus, eu entrego aqui, eu me despojo de mim mesmo. Talvez para alguns esse ato é um ato de rendição. Talvez para você, fale assim: Deus, eu me acho que sou grande, mas Deus, eu mostro que eu sou pequeno. Agora, para outros, talvez no momento que você vive, para alguns irmãos que já caminham com o Senhor declaradamente, já deveriam entender assim: Deus, diante de tanta luta que eu passo, eu me entrego aqui. Porque no Salmo é claro ao dizer que o Senhor não rejeita um coração contrito e um espírito quebrantado. Esse é o tempo de despojarmos de quem somos, depositarmos a nossa confiança naquele que era, que é e que sempre será. Meu amado irmão, assim como os 24 anciões se prostarão, mas se prostram diante do Rei da Glória. Eu te convido em oração, em adoração, se prostrar diante dele e buscar a face desse Senhor. E certamente, como diz o Salmo, que clamou por o Salmo 40, Clamei por socorro, e ele ouviu a minha voz. Hoje é tempo, certamente, de despojarmos de quem somos, sabendo que Deus acolhe uma entrega verdadeira. Meu irmão, certamente Deus acolherá a tua vida, a tua entrega, o teu clamor. Temos vários motivos de oração. Alguns irmãos entrando na luta, alguns passando por ela, alguns já lá no caminho da vitória. Mas que o Senhor nos acompanhe. Eu quero te convidar a orar comigo nessa noite, a declarar e se entregar no nome de Jesus. Pai, nessa noite iniciamos clamando ao Senhor, Pai. Queremos nos entregar diante da tua presença, entregarmos quem somos, ó Deus. Nós não temos coroa, mas nós entregamos o nosso coração diante do Senhor, Pai. E pedimos, Espírito Santo, quando essa entrega ainda não é verdadeira, nos convença, Pai, nos convença. Quero clamar nessa noite para que toda dureza do nosso coração quebre agora, Pai. E se encontramos com o Teu Espírito que nos direcionará em todas as coisas, ó Pai. Aqueles irmãos que já estão quebrados, ó Pai, aí já estão tão sensíveis pela luta que está passando, Deus. Queremos pedir que o Senhor nos acolha nesse tempo, e eu creio, Senhor amado, que o Senhor nos acolhe, Pai. Nessa noite, que a Tua boa palavra, que a Tua boa presença alcance cada coração, cada lar, Pai, e agradecemos pelo privilégio de compartilhar da Tua boa palavra, Pai, em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor, meu irmão? Em nome do Senhor.
Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Amém. A paz do Senhor, meu irmão. Onde você se encontra, onde você está nos acompanhando aqui nessa noite de quarta-feira, que o seu coração agora sinta-se em paz e busquemos no Senhor a paz que Ele tem nos dado. Vamos orar um pouco, vamos agradecer a Deus por este momento. Senhor, nós queremos em nome de Jesus chegar mais uma vez à Tua presença agora para agradecer, Senhor Deus, de forma especial o dia que o Senhor nos oferta, a paz, o amor, a saúde, a alegria, os cuidados do Senhor para conosco. Agradecer, enfim, Senhor Deus, a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua igreja, da Tua igreja marchar junto conosco e nós junto com ela, Senhor Deus, para vencermos, Senhor Deus, para vencermos todos os problemas, todas as dificuldades que jaz nesse mundo, Senhor Deus, mas que um dia, Senhor, nos encontraremos na Tua glória, no Teu amor e na Tua graça. Pai, em nome de Jesus, recebe os nossos agradecimentos e visita, Senhor, visita plenamente aqueles que estão ansiosos por ouvir a orientação do Senhor por esses tempos. Em nome de Jesus, agradecido é que nós oramos. Amém. Amém. E amém. Amados, abra sua Bíblia no Velho Testamento, no livro de Isaías. No capítulo 37 do livro de Isaías. Nós vamos ler o versículo 1, e depois eu vou falando aqui os versículos que a gente vai ler. O 1, o 2, o 3, 4, e nós vamos pular para o 14, e assim por diante. Diz aqui na minha tradução, Isaías, capítulo 37, do versículo 1 em diante. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se com pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, com vestes de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los. Versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus dos exércitos de Israel, que está entronizado acima dos querubim, tu somente o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribes, os quais ele enviou para afrontar os Deus vivos. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países
e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu és Senhor. Agora, o versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar a casa de Nirosque, seu deus, Adromeleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Arate, e Esá e Aradom, seu filho, reinou em seu lugar. Senhor, a tua palavra está colocada agora, nos capacita, Senhor, com o capacete, com a couraça, com a sandália, com o escudo e a espada do Senhor, para que possamos, Senhor Deus, dimensionar o teu amor sobre nós agora, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos diante de uma ameaça gigantesca, em que podemos dividir em várias ameaças. E eu chamo de ameaça gigantesca a pandemia que está aí. A pandemia, o significado de pandemia, de uma enfermidade que assola uma grande região, que assola o mundo com uma rapidez, o que não é comum. Isso é pandemia. Mas a ameaça que ela traz não é só da doença. A ameaça que a pandemia traz como um todo cai em todos os setores das nossas vidas. Cai em todos os setores do mundo. Se a gente pensar e tirar um pouco fora a enfermidade em si, este tempo de pandemia ameaça as nossas iniciativas. Algumas pessoas pensam em iniciar algo, mas devido à pandemia, os seus projetos ficam parados. Devido à pandemia, algo que se pensou em fazer amanhã não dá certo porque não se pode caminhar, não se pode andar. Enfim, são obstáculos, são ameaças que vêm contra as nossas iniciativas, mas também vêm contra o nosso emprego, vêm contra o nosso trabalho no dia a dia. Pessoas que às vezes têm que faltar ao trabalho porque estão enfermos. E estão enfermos, levantam suspeitas. E têm que provar que estão com a enfermidade, para ganhar o seu dia a dia de falta de trabalho. Vem sobre os relacionamentos, sobre os casamentos. Pessoas que colocaram durante essa pandemia, vamos dizer, todos os seus relacionamentos em pratos limpos, como se diz. Ou em pratos sujos. E aí vem as dificuldades nos relacionamentos, aí vem as separações, aí vem os terminados dos namoros, aí vem as circunstâncias que as ameaças fazem no dia a dia. Vem ela contra a saúde, propriamente dito, vem ela contra a paz de todos. Isto são ameaças. Mas o que é a ameaça em si? Ameaça, o significado de ameaça pode ser um gesto, ameaça pode ser um aceno, ameaça pode ser uma palavra, ameaça pode ser uma adversidade, ameaça pode ser um advertir, mas com atemorizado, pode ser uma advertência, pode ser uma intimidação, pode ser uma coação, pode ser um constrangimento. Isso tudo é ameaça. E as ameaças, às vezes, elas ferem. Pessoas que, às vezes, conhecemos, que, devido à palavra, às vezes, de um pai, ou de uma mãe, ou de uma pessoa muito querida, que, olha, você nunca serviu para nada.
Você sempre não fez nada. Tudo que você faz dá errado. Tudo que você faz dá para trás. Pessoas que ouviram isso e que até hoje vivem os seus complexos. São ameaças. Pessoas que não souberam se resguardar, que não souberam se defender das ameaças. E dentro desse, o que é ameaça, esta palavra é, na verdade, uma grande ameaça que veio sobre Jerusalém. Jerusalém tinha no seu reino no Ezequias. Este reino que zelava pelo Senhor, este reino que zelava por um Deus que fazia diante do seu povo milagres e maravilhas. Assim era este rei. E ele caracteriza essa ameaça de Senaqueribe, que cercava Jerusalém. No versículo 3 ele diz assim: os quais lhe disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia. Esses tempos, amados, são tempos de angústia. Angústia é algo que mexe com a nossa alma, com o nosso âmago. Angústia é algo que mexe com o nosso choro. Angústia é algo que mexe com o nosso sono. Angústia é algo que mexe com os nossos sentimentos. Angústia é peso. Este dia é dia de angústia, dia de castigo, porque filhos são chegada a hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Amados, essa talvez seja assim, a característica mais impressionante que se pode dizer dar um exemplo de algo que é uma ameaça. Filhos estão na hora de chegar, mas não conseguem nascer, porque não há força. E as dores e os prantos das mães são justificados e chegam até a morte. Esta era a ameaça maior. Mas o que fez esse rei? Esse rei buscou em Deus, esse rei buscou no seu profeta, esse rei buscou na palavra de Deus, algo que os livrasse desta ameaça. O que não é fácil. O que não é fácil. Hoje, o mundo está cheio de ameaças, não só essa gigantesca que está aí, mas também as que nos ameaçam no dia a dia, atacam a nossa vida. Quando, falei daquela palavra, né? Quando às vezes uma palavra chega aos nossos ouvidos, olha, você não fala nada, você não faz nada que preste, você não tem jeito. Já falei muito de um ditado aqui, né? Diz que pau que nasce torto, até a cinza é torta. Mas Jesus consegue endireitar. Jesus consegue colocar linha reta. Por isso a conversão. A conversão é sair de um caminho e ir para outro completamente diferente daquele. Isso é conversão. Esse homem buscou a intercessão. A intercessão em busca de uma saída da ameaça. Mas ele também fez algo diante dessas ameaças. E o que foi que ele fez diante dessas ameaças? Vamos ver o que ele fez. Em primeiro lugar, ele tirou as fontes. Você precisa ler o capítulo 36, 37 dessa passagem. Mas ele tirou as fontes de água, que ficavam fora da cidade. A todos eles ele encobriu, para que o inimigo não visse, para que o inimigo não tomasse água. E a água era fonte de vida, como é até hoje. Mas aí, este rei mandou um capitão dele
dizer palavras e mais palavras perante os muros de Jerusalém. E dizia para os soldados do rei Ezequias: olha, este rei aí, ele vai buscar um Deus que não vai ser capaz de livrar vocês. Porque por onde nós passamos, nós destruímos todas as cidades e todos os deuses dessas cidades. E não vai ser vocês que vão escapar. A primeira coisa que uma ameaça grande faz é tentar minar o nosso emocional. É tentar minar os nossos sentimentos através do medo. E quanto maior a ameaça, maior o medo. Mas para o medo, amados, nós temos que buscar a nossa fé. Quando João, lá em 14:6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus fala isso, ele diz: olha, de todas as dificuldades que vocês possam encontrar, busque em mim, porque eu sou a verdade. Busque em mim, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho que vocês estão buscando. Por qualquer situação em que podemos passar, Ele aponta para este caminho. Ele aponta para esta fonte, né? E depois disso, nós devemos tentar ser, como diz lá em Efésios, eu marquei aqui Efésios 4, a partir do versículo 14, diz assim: para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, a partir do momento em que as ameaças se aproximam e o medo nos conduz a erros, nós devemos buscar em Jesus, aquele que fixou todas essas ameaças na cruz do Calvário, a nossa saída. Você pode dizer assim: mas, irmão Gilberto, é difícil, mas é preciso, diante das ameaças, termos ação. É preciso, diante das ameaças, termos humildade até certo ponto, e termos, acima de tudo, oração, como fez este rei. Esse rei, a primeira coisa que ele fez foi se rasgar as suas vestes de rei, de poderoso, e se colocar pano de saco, para dizer: Senhor, eu estou no pó, eu estou de vestimenta somente para cobrir o meu corpo, mas as minhas vestimentas não valem mais do que o pó, que é a terra. Por isso, Senhor, eu estou dando um motivo de humildade perante o Senhor, mas ao mesmo tempo eu estou agindo. E aí eu busco a oração, eu busco a intercessão, eu busco em Deus as minhas respostas. Sabe por quê, amados? Assim como este rei Senaqueribe, que queria invadir Jerusalém, há muitos Senaqueribe no mundo de hoje. Há muitos Senaqueribe no mundo de hoje. E eu vou lhe dizer, a ciência é um dos que vai dizer que o Deus que nós servimos não serve de nada. As ideologias também falam isso, que o Deus que nós servimos não serve de nada. As políticas também falam isso, que o Deus que nós servimos não serve de nada. Enganados estão eles. Sabe por quê? Porque Deus ouve tudo, amados. Deus sabe de tudo. Se vocês buscarem nessa passagem aqui, vocês vão ver que Deus descobriu tudo que este general aqui falou para o rei de Israel.
Ele diz: olha, eu ouvi as suas palavras contra mim. Eu ouvi tudo o que você falou e guardei. De forma que você vai sair desta como chegou. E o fim deste rei que cercava Jerusalém, foi que um anjo do Senhor feriu os seus homens, e todos eles amanheceram mortos. Porque não era Deus de madeira, não era Deus de vidro, não era Deus que não era Deus. Era o Deus vivo que até hoje nós servimos. Por isso, amados, qualquer que seja a situação, as ameaças vão querer minar a sua fé. Mas busque naquele que diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Busque nele e você encontrará as respostas. Deus sabe o controle de tudo. Deus está no controle de tudo. O que nós precisamos, apesar das lutas, perseverar em oração, perseverar na palavra, perseverar no ensino, perseverar em todas as circunstâncias que Deus nos dá. Lá em Atos, abra aí sua palavra para você ver, Atos 2. Só um instante, amado, que eu estou com a mão errada aqui, não estou conseguindo chegar lá em Atos. Atos capítulo 2, versículo 42. O que é que diz? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. E a cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui a perseverança, o resultado de Pentecostes, né? Eles tinham sido presos, mas voltaram de novo a ensinar a palavra. A perseverança é isso, é tempo de perseverar. Não é só tempo de orar, é tempo de interceder e perseverar, porque o Senhor é o controlador de todas as coisas, e Ele sabe de tudo que nós passamos. Este é o plano dEle, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Curva a sua fronte e vamos pedir a Deus que todas as ameaças que venham sobre nós possam ser vencidas pelo poder que há no nome de Jesus. Amado Deus, nós sabemos que as ameaças que estão postas aí, Senhor Deus, no mundo, são tenebrosas, Senhor Deus, são pesadas, Senhor Deus, são, Senhor Deus, angustiadas, Senhor Deus, para o nosso coração, mas, Pai, em nome de Jesus, a nossa ação é a ação da igreja, Senhor. Temos que marchar, Senhor Deus, perante as dificuldades. Temos que solicitar do Senhor força. Temos que solicitar do Senhor o olhar, Senhor Deus, que possa nutrir as nossas forças. Temos que perseverar, Senhor Deus, no clamor diante do Senhor, para que venha o teu sopro, para que venha novamente, Senhor Deus, sobre nós, o sopro de vida, Senhor Deus, e em nome de Jesus, todas as ameaças postas diante do mundo, diante de nós, possam ser vencidas, Senhor Deus, em nome de Jesus, agradecida é que nós
oramos e te pedimos. Que os amados possam ler o capítulo 36 e 37 de Isaías, para entender o que passou Ezequias, o que passou esta passagem nos ensina a vencer as ameaças. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que os amados tenham um bom resto de semana e os trabalhos da igreja continuam no sábado e no domingo. Em nome de Jesus, boa noite a todos.